Saudações! Nesse vídeo nós vamos essencialmente discutir duas coisas. Primeiro, o que é o capitalismo, e segundo, por que o capitalismo surge na Inglaterra do século XVII, XVIII, e não na China do século X e XI, que tinha condições aparentemente muito melhores. Correto? Bom, então vamos começar discutindo o que o capitalismo é, na acepção marxiana, que é a melhor. O capitalismo é um modo de produção cuja principal característica é a separação entre trabalhadores e meios de produção. O nome disso é alienação, certo? O trabalhador não é dono do resultado do seu trabalho. Bom, como isso pode parecer um pouco confuso para algumas pessoas, na verdade para a maioria, né? Porque, enfim, a gente tem que falar um pouco sobre aquilo que o capitalismo não é. Você vê muito ANCAP, muito Jumentildo, dizendo que o capitalismo existe desde sempre, não sei o que, essas características do capitalismo, foi graças ao capitalismo que o mundo se desenvolveu, e burrices assemelhadas. Bebê, deixa o mestre Leider explicar. Você pega três características que normalmente essas pessoas atribuem como sendo capitalismo: a busca por lucro, a propriedade privada e o trabalho assalariado. Só que essas três condições são muito anteriores ao capitalismo. A propriedade privada existe há milênios. O trabalho assalariado, você referência dele em livros tão antigos quanto a Bíblia. Lá faz referência ao assalariado, tanto no Novo quanto no Velho Testamento. Então, o trabalho assalariado existe há milênios também. Propriedade privada igualmente, e a busca por lucro é mais antiga do que esses dois. Certas raízes do comércio são muito antigas. E o comércio não era feito por bondade, certo? Buscando lucro pessoal. Então, nenhuma dessas três características, reitero, são as características basilares do capitalismo. Elas são encontradas no capitalismo, mas não são o que o define. Repito, o capitalismo é definido pela separação entre trabalhador e meio de produção. E isso é alienação. É através da alienação que o empresário burguês consegue extrair a mais-valia, que é o trabalho não pago. Vamos explicar resumidamente. Vamos pegar Jesus e seu pai, José. Eles viveram no período escravista. Não quer dizer que eles eram escravos, o período era escravista. Império Romano, né? Uma parte da Palestina dominada pelo Império Romano no primeiro século. Ok. Eles eram carpinteiros, tanto Jesus quanto o pai de Jesus. Eles estavam separados dos meios de produção? Não. Eles eram donos de todas as ferramentas com as quais eles exerciam o seu ofício. Perfeito? Tudo que eles necessitavam para o ofício da carpintaria pertencia a eles. No capitalismo, não. No capitalismo, as pessoas confundem indústria, manufatura e artesanato. Perfeito? A característica crucial é que essas três são o setor secundário. O artesanato, o artesão é dono de todas as suas ferramentas. Na indústria, o operário não é dono de nenhuma parte dos meios de produção. Na manufatura existe um híbrido. Por exemplo, o carpinteiro moderno, tanto pode ser um industrial, quanto um artesão, quanto um manufatureiro. O que é o manufatureiro? Ele tem lá uma pequena carpintaria, né? Uma pequena carpintaria. Ele mesmo trabalha e alguns de seus funcionários. Se alguns dos funcionários são donos de algumas ferramentas, ele não é um industrial. Mas se ele é dono de todas as ferramentas, aí ele é um industrial, ainda que uma pequena indústria. E essa separação entre o dono da carpintaria e os outros carpinteiros, como João de Santo Cristo, que era aprendiz de carpinteiro e ganhava 100 mil por mês em Taguatinga, João de Santo Cristo era um operário. Santo Cristo, Jesus, não. Ele era proprietário dos meios de produção. João de Santo Cristo da música, ele era um operário. Ele ganhava 100 mil por mês em Taguatinga porque trabalhava por um burguês que era dono da carpintaria. Isso é capitalismo. Como o trabalhador não é dono dos meios de produção, não é dono de ferramenta, não é dono da máquina, não é dono do prédio, não é dono da matéria-prima, não é dono da infraestrutura, ele vende a força de trabalho para o burguês. O burguês compra essa força de trabalho, a mercadoria, as matérias-primas, a energia, a infraestrutura e tudo mais, produz
um produto, sei lá, de qualquer da carpintaria, digamos armários, e vende. O lucro é a diferença entre o que ele gastou, o lucro contábil, o que ele gastou, mais os impostos e o que ele ganhou. Perfeito? Depende do conceito de lucro. Pode incluir ou não os impostos. Não vamos incluir. Perfeito. Mas desse lucro, quanto é o trabalho não pago? Esse trabalho não pago é a mais-valia, que é a característica também definidora do capitalismo. O capitalismo exige mais-valia, que é o trabalho não pago. Imagine que o cara vendeu, sei lá, cadeira, né? Ele produziu 500 cadeiras, vendeu 500 cadeiras. A fábrica produziu 500 cadeiras. E 10 operários. Cada operário produziu 50 cadeiras. Com o dinheiro da venda das 50 cadeiras, ele paga todos os custos e sobra, digamos, 20 mil reais. O salário do carpinteiro é 3 mil reais. Então, esses 17 mil reais, que são o trabalho não pago, é a mais-valia. Uma característica definidora do capitalismo. Além da separação entre trabalhador e meio de produção, a alienação, que é isso, né? Separação entre trabalhador e meio de produção, nós temos a mais-valia, que é o trabalho não pago. O que garante isso é a lei, a legislação. O Estado garante essa separação entre trabalhador e meio de produção. Essa base jurídica e ideológica da produção é a ideologia. Então, você tem ideologia mais alienação, que juntos caracterizam o capitalismo. Perfeito? Ok, sabemos o que é o capitalismo e agora vamos para como o capitalismo surgiu. Uma questão importante é que no século X ao século XIII existiu o mais rico império que esse planeta já concebeu em qualquer tempo de sua história. O Império Song, a China, a dinastia Song. No século XIII, a China respondia por 1/3 da população humana, pouco menos de 1/3 da população humana e bem mais da metade da riqueza produzida na Terra. O grau de sofisticação tecnológico que a China tinha nesse período era incomparável com qualquer outra coisa que a humanidade já tivesse visto antes. Marco Polo vê essa China e descreve essa China, ainda que com um certo exagero. Certo? A China, você fala assim, a China, por exemplo, tinha imprensa. Nossa, mas a imprensa foi inventada por Gutenberg, não foi. Os europeus dizem que a imprensa foi inventada por Gutenberg, mas eles estão mentindo, isso é mentira. Os franceses, os alemães, os ingleses, oh meu Deus, usaram imprensa de tipo móvel no século XV, quão poderosos eles são. Só que os chineses, os coreanos e os japoneses faziam isso no século X. Certo? Ah, mas os chineses não tinham tipos móveis, porque a escrita deles é logográfica, jumento. Certo? A escrita deles é logográfica, são 5.000 símbolos. Não dá para ficar trocando toda hora, é muito mais prático, você pega os 5, você tem uma fábrica, né, de tipos, pega esses 5.000 símbolos, os que você vai precisar, entalha numa folha, tá, coloca lá numa folha, tipos fixos. E aí você repete essa folha muitas vezes. Não dá para fazer igual a nossa escrita, que tem 26 símbolos. Aí dá para você usar tipos móveis. Uma chinesa logográfica, muito mais antiga, de 5.000 símbolos, não dá. Por isso é de tipos fixos. Mas os coreanos e os japoneses sabiam usar de tipos móveis muito, 500 anos antes de Gutenberg. Certo? Essa é só mais uma das falsificações da história levada a cabo pelos ocidentais. Então veja só, para vocês entenderem a dinâmica da China Song. A riqueza inconcebível por período. Lembrando que nessa época a Europa estava atolada na Idade Média, né, na Era Feudal, nas cruzadas, naquele atraso, naquela sujeira, naquela porqueira, naquela ignorância, num período muito ruim para a Igreja Católica, que ela centralizou o poder da Europa. Eu tenho que falar um pouco sobre isso, eu sou católico, mas a gente não vai falsificar a história por causa disso. Seguinte, a Igreja Católica rompe com as igrejas do Oriente, de Antioquia, Constantinopla, Jerusalém, em 1054. Certo? Ela rompe com essas igrejas, o grande cisma do Oriente. O que acontece? A Igreja Católica, você tinha questão iconoclasta, que ela vendia, ela ganhava muito dinheiro vendendo coisas, né, tipo imagens, esse tipo de coisa, e as igrejas do Oriente não curtiam isso. E resolveram proibir
a Igreja Católica não aceita a proibição e rompe. Então, na prática, não foi as igrejas do Oriente que romperam com a Igreja Católica, foi o contrário, certo? As igrejas do Oriente, elas expulsaram Roma, que preferiu continuar vendendo, ganhar dinheiro vendendo essas coisas, do que no seio de uma cristandade unida. E essa foi a realidade, correto? E aí a Igreja Católica tinha que manter o poder, pelo menos na Europa. Então ela começou a tentar cristianizar os vikings, tentou cristianizar outros povos, aumentar a conversão, e mais do que isso, criou um clima de nós contra eles. Quando você fala, vamos reconquistar a Terra Santa, para os peregrinos, a questão nunca foi a Terra Santa. Tanto que 2 dessas guerras foram, na verdade, contra Constantinopla. Foram cristãos saqueando cristãos. Constantinopla e muitas de suas riquezas, muitos de seus ricos, foram saqueados por Roma e seus aliados. Um clima de nós contra eles. E eles começaram a guerra contra os muçulmanos na Península Ibérica, mas não foi uma guerra contra os muçulmanos na Península Ibérica. Isso é meia verdade. Os muçulmanos eram alguns dos governantes. A maior parte da população era cristã, só que cristã ariana, não era cristã católica. A grande questão não eram os governantes muçulmanos, eles chegaram a se aliar com governantes muçulmanos. A grande questão é que a Península Ibérica era habitada por cristãos arianos. Quando Lisboa foi reconquistada, as pessoas pediam clemência à Virgem Maria, não a Alá, porque eram cristãs, só que não eram católicas. Então essas partes da história que são desagradáveis, elas não costumam ser contadas, mas foi o que aconteceu. Mas qual que é a questão aqui? A questão aqui é que o capitalismo, para surgir, ele necessita, como nós vimos, de uma base jurídica. Não é só uma questão de produção, é uma base jurídica muito importante. Como essa base jurídica surge? Vamos explicar rapidamente, à medida do possível. Quando a Inglaterra foi invadida por Guilherme o Bastardo, em 1066, Guilherme o Bastardo era um viking, né? Filho de noruegueses, dinamarqueses, esses vikings, ladrões, estupradores, assassinos, é um desses. Ele era um líder viking, certo? Que ele invade com outros assassinos e ladrões de Flandres e da Bretanha a Inglaterra, usando a tática bastante inteligente de atravessar com cavalos e usar a cavalaria para lutar contra os arqueiros ingleses. Na época, a Inglaterra já era governada por outro viking, chamado Canuto o Grande, que era dinamarquês. Perfeito? Então eles invadem a Inglaterra, junto com esses barões, ladrões, assassinos e estupradores, né? Quando ele faz isso, ele rompe com o sistema feudal local. Porque o feudalismo era uma coisa bem hereditária, bem estamental. Ele chega com os barões, ladrões, estupradores, assassinos, e aí coloca esses barões no lugar da antiga nobreza inglesa. Poucos nobres ingleses originais sobreviveram. Foram quase todos substituídos por esses ladrões, por esses estupradores, por esses assassinos. Perfeito? Então, o que acontece? Ele rompe com o feudalismo. Essa ruptura com o feudalismo é fundamental para a ruptura do próprio feudalismo, enquanto instituição, enquanto modo de produção, e para o surgimento do capitalismo. Porque ele começa a centralizar o poder. Não em aliança com a burguesia. A burguesia não existia nessa época, enquanto classe. Você só existia nobreza e plebe. O que a proto-burguesia era parte da plebe, ela não existia enquanto classe. Primeiro, repito, a centralização aconteceu antes da existência da burguesia enquanto classe. E essa centralização se deu entre o rei, que era o invasor, e os estupradores, ladrões e assassinos que o acompanhavam, e que assumiram, usurparam o cargo dos antigos nobres. Foi a mesma coisa que aconteceu em Portugal. Afonso Henriques de Leão invade um território habitado por população ariana, governado por muçulmanos, e substitui a antiga nobreza por esses novos ladrões, assassinos e bandidos. A mesma coisa com Felipe Augusto, para unificar a França. Ele pega os seus próprios ladrões, assassinos, estupradores e coloca no lugar da antiga nobreza. E aí você centraliza. Só depois disso é que surge a burguesia, não antes. Só depois disso. Como a burguesia surge? Como o rei começa a centralizar e diminui os impostos de transição de um feudo para outro, centralizar é exatamente isso. Você não tem impostos cada vez que você troca de feudo. Isso favoreceu o comércio. E aí a burguesia surge depois, enquanto classe. Porque o feudalismo, os senhores feudais foram fortemente enfraquecidos. Esse enfraquecimento dos senhores feudais originais, né, porque surgiu esses novos ladrões, estupradores, assassinos, foram os novos nobres, mas já em aliança com o rei centralizador.
Perfeito? Foi depois disso que houve condições jurídicas para a emersão, para o surgimento da burguesia verdadeira. Bom, o fato é que esses barões, ladrões, estupradores e assassinos, que ajudaram figuras como Afonso Henrique, Felipe Augusto e Guilherme o Bastardo a se assumirem enquanto reis, a centralizar o poder, eles se rebelam. Na Inglaterra, isso acontece pouco mais de um século depois. Os barões forçam o rei João Sem Terra a assinar a Bill of Rights, a Carta dos Direitos. E aí, depois de assinar essa Carta dos Direitos, o rei começa a entender que aqueles nobres não eram aliados e começa a se aliar com essa nova classe que estava surgindo, a burguesia. Perfeito? Bom, ok, as coisas vão avançando. A burguesia, os nobres, não os nobres originais, mas os filhos dos estupradores, assassinos e ladrões que foram com os primeiros reis desses estados centrais. Eles se juntam a essa burguesia e começam a expandir os seus territórios. E aí eu quero falar uma coisa que é importante. A conquista que a Europa começa a fazer a partir da África, depois das Américas, foi basicamente porque eles conseguiram romper com a lógica do transporte terrestre, que não é produtivo. Como assim o transporte terrestre não é produtivo? Vamos pensar no Império Romano, na época do mesmo Cristo que nós já falamos. Era mais barato levar trigo do porto de Alexandria até o porto de Ostia, em Roma, a distância de mais de 1000 quilômetros, do que trazer o trigo da Úmbria a 100 quilômetros para Roma. Certo? Por isso que as primeiras potências capitalistas da Europa foram potências navais, porque o transporte pela água, transporte marítimo, é muito mais barato e muito mais eficiente do que o transporte terrestre. Por isso, as primeiras potências capitalistas foram, antes de qualquer coisa, potências navais. Perfeito? Então, veja bem, então já tínhamos um embrião do capitalismo, o capitalismo comercial. Aliança entre os reis, os nobres usurpadores e a burguesia nascente, para usar um meio mais eficiente de transporte, reparando nações marginais que ficavam nas pontas da Europa. Portugal numa ponta, Inglaterra na outra ponta. Nações marginais, não estava no centro, rica e desenvolvida da Europa, mas tinha um meio de transporte mais eficiente. Isso vai ser importante para a gente entender por que o capitalismo não surge na China. Bom, vamos continuar. Enfim, passo seguinte, você tem esse fortalecimento da burguesia, e nesse período de colonialismo, a partir da conquista de Celta pelos portugueses em 1415, passando pela descoberta das Américas em 1492 pelos espanhóis, a Europa, esses mesmos nobres ladrões, descendentes de assassinos e estupradores, a serviço de um rei usurpador e de uma classe burguesa que surgiu nesse império, eles fazem a acumulação primitiva do capital. Como? Com roubo, escravização, genocídio. Você mata 100 milhões de indígenas na América, perfeito? 100 milhões de pessoas foram mortas, as terras deles foram roubadas e todas as riquezas levadas para a Europa. Foi roubo, foi genocídio, foi escravização de pessoas africanas. Eles mesmos não trabalhavam. Eles roubavam a riqueza de outro continente, as Américas, com o apoio de pessoas que eles haviam escravizado na África. Foi isso que a Europa fez para se tornar tão rica. E aí você tem um acúmulo primitivo de capital. Esse acúmulo foi usado para a industrialização. Mas para isso a gente tem que continuar avançando na questão jurídica. Henrique VIII, ele aproveita a reforma protestante, usurpa as terras da Igreja Católica e vende elas, transformando terra em mercadoria. E mais, pega os sinos das igrejas e transforma em canhão. É a mensagem protestante de amor. Pega o sino e transforma em canhão. E aí constrói uma armada naval poderosa para a Inglaterra. Certo? Então o que acontece? Lembra, o comércio marítimo possibilita o crescimento econômico. A Inglaterra agora tem a pirataria, tem o roubo de terras, tem a escravização. Uma armada poderosa. Começa a ficar rica. A burguesia avança ainda mais. Certo? Ao ponto que em 1683, pouco mais de 150 anos após, acho que nem chegou a 150 anos após Henrique VIII, eles fazem a Revolução Gloriosa, pela qual o rei passa a ter um papel meramente simbólico. Quem exerce o poder de fato é a burguesia, essa classe dominante. No caso da Inglaterra, uma aliança entre esses nobres usurpadores, filhos de ladrões, estupradores e assassinos, e uma burguesia que também é ladrã, porque rouba a terra dos camponeses, expulsa esses camponeses aos milhões, que era mais lucrativo usar as terras
para criar carneiro e vender a lã para Flandres. Só que eles começam a perceber que se eles mesmos industrializassem essa lã, eles podiam ganhar muito mais dinheiro. Mas como industrializar a lã? Usando os milhões de pessoas que eles jogaram na miséria, para trabalhar por qualquer coisa. E aí entra a base jurídica e ideológica. Você cria um conjunto de leis que criminaliza ser pobre, que pune a vagabundagem com a morte, obrigando essas pessoas a trabalhar jornadas desumanas de 16 horas por dia, desde os 7 anos até a morte, normalmente aos 30, para esses caras. E aí você começa a industrialização da Inglaterra. Por isso a indústria começou na Inglaterra. E por que ela avançou? Da manufatura para a maquinafatura. A China tinha muito carvão. A Inglaterra também. Só que a Inglaterra tinha uma vantagem, o terreno era plano, a Inglaterra era ridícula de pequena e plana. Eles fizeram canais, originalmente, usavam crianças, pessoas, todo tipo de gente, pobres, miseráveis, para extrair o carvão das minas. Colocavam nessas barcaças, e os cavalos puxavam as barcaças carregadas de carvão, um cavalo de cada lado, da mina até as fábricas. Por que os chineses não fizeram isso, se eles tinham muito mais tecnologia, 500 anos antes, ainda tem muito mais carvão do que a Inglaterra? Primeiro que a maior parte do carvão chinês está na Manchúria. Manchúria, na época, era dos manchus, chamados de Urchen, e não dos chineses. Você não pode roubar carvão dos outros. E mesmo as partes da China, dominadas pelos Han, que tinham carvão, eram em regiões montanhosas. Lembra que eu falei que o transporte por terra é muito caro? Eles não tinham como fazer canais, embora, olha só, na época da dinastia Song, a China, já naquela época, tinha mais hidrovia do que todo o restante do planeta hoje, tirando a China. Então, se você tira a própria China e junta todas as redes de hidrografia do mundo, é menor do que a China tinha de canais para transporte fluvial na época da dinastia Song. Então, eles tinham um sistema de transporte extremamente eficiente e, por isso, não compensava o transporte por terra. Não valia a pena. Perfeito? Já para os ingleses valiam. Então, foi uma circunstância da geografia, mais do que uma circunstância histórica, que permitiu aos ingleses fazer a Revolução Industrial antes dos chineses. Não é que os chineses não conhecessem a possibilidade de usar o vapor para gerar trabalho mecânico. Na Grécia Antiga eles sabiam fazer isso. Os turcos faziam isso, os indianos faziam isso, antes de Cristo, inclusive. E os chineses também, os japoneses também, eles tinham autômatos, máquinas. Eles sabiam como usar o calor, o vapor, para fazer uma máquina girar. Só que não era economicamente viável produzir, trazer o carvão. Certo? Porque eles não tinham como fazer isso por hidrovia. Aí os ingleses acabaram avançando a coisa, criando a locomotiva e foi possível transportar o carvão por terra. E o resto é história. Então dizer, ai meu Deus, eles conheciam a máquina a vapor, mas era só uma curiosidade, é uma burrice. Isso é burro, é desonesto. Porque dá a impressão que os ingleses inventaram a tecnologia que os indianos conheciam 1.500 anos antes deles. E os chineses e os gregos, eles conheciam essa tecnologia. Não aplicaram porque não era economicamente viável trazer o carvão no lombo de cavalo, no lombo de mula. Então o problema nunca foi, era só uma curiosidade, não. Quem fala isso é gente desonesta. A questão toda era o custo econômico do transporte. A Inglaterra foi favorecida pelo fato de as minas de carvão estarem em regiões planas e podiam ser levadas em canais. A rede hidroviária da China é infinitamente maior. Então por que os chineses não fizeram? Vamos repetir? Os chineses não fizeram porque o carvão deles não estava em região plana. Ou estava em sua maior parte na Manchúria, que não pertencia à China, era habitado pelos Urchen, ou estava em regiões montanhosas. E já explicamos que não compensa levar carvão no lombo de bula, no lombo de cavalo. Perfeito? Então foi por isso, primeiro nós soubemos o que é o capitalismo, e foi por isso que o capitalismo foi desenvolvido na Inglaterra do século XVIII e não na China do século X ou XI. Perfeito? Muito obrigado, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, comentem, nem que seja, sei lá, um emoji, ajuda muita gente, ok? Aí mais tarde eu volto com o próximo vídeo sobre o que nós falamos na live de ontem.